Eu, Ramon, eu sou filho de pais baianos, nasci aqui em São Paulo no dia 30 de maio, numa quarta-feira de outono. Geminiano. O meu pai, ele é de Virgem, então eu sempre vi ele muito focado no trabalho, trabalhar. Inclusive até hoje ele é assim, trabalha na praia, ela fala, pai, você toma um sol, vai no mar, aproveita um pouco. Ele, não, filho, não tem tempo, isso aqui só quer trabalhar. A minha mãe é leonina, então sempre protetora, acolhedora, não mexe com os filhos dela, né? Aquele carinho que é como se fosse uma lambida de uma leoa mesmo, né? É, muito afetuosa, e eu admiro muito a forma que o meu pai é e o que ele foi e o que a minha mãe é também, porque eles não tiveram isso. Meu pai, ele não foi criado com um pai, né? Ele teve só a mãe presente e um pouco ausente, que eu percebo assim na vida dele também, em muitos momentos, mas ele comigo, vendo a trajetória dele, ele entregou muito. Meu pai é afetuoso, meu pai fala que ama, ele me dá beijo e a gente tem uma boa troca hoje, com mais proximidade, mais amizade assim depois que eu me tornei pai e tudo, né? A minha mãe, ela não foi criada com a mãe dela, né? Ela foi criada só com o pai, teve uma madrasta mesmo. E, pô, super carinhosa, amorosa, entregou 1000 vezes mais do que ela não recebeu. E graças a Deus eu tive o privilégio, né, de ter os dois na minha criação. Eu tenho amizade com os meus pais, eu posso conversar com meu pai sobre alguns assuntos, abordar com ele sem problema nenhum, com a minha mãe também. E eu também puxo a orelha deles, se precisar falar alguma coisa, né, com todo respeito, claro. E eu falo, pai, não tá certo, ou mãe, não é desse jeito, é assim assado, você é assim, vamos mudar isso. Eu sinto, eu tenho medo de hoje apontar erros deles, porque entendi que os pais erram também, né? Já foi uma fase que eu tinha muito meus pais acima de mim, um pedestal, mas hoje eu entendo que somos seres humanos e nós estamos numa caminhada de aprendizado e o filho aprende com o pai e o pai aprende com o filho e assim vai. O meu pai que era voltado mais à arte, né? Ele toca bateria, ele já fez parte de banda, já tocou em vários barzinhos por aí, festinha de carnaval. Ele que tem essa veia artística, assim, né? A minha mãe, ela é mais... o direcionamento que ela me deu foi mais de estudo, de fazer faculdade, de ter uma carteira assinada, de ser aprovado num concurso público. E eu já olhava assim e falei, mãe, isso não é muito meu caminho, não. Eu vou por esse lado aqui mais artístico. Mãe e pai, eu quero agradecer muito por essa experiência com vocês. Eu amo muito vocês. Obrigado pela vida, por me trazer nesta jornada. E também quero agradecer muito por vocês trazerem os meus irmãos. Eu, Ramon, sou o segundo filho dos meus pais. Somos em 4. A gente brincava muito juntos, né? Eu adorava fazer gincana para minhas irmãs brincarem, caça-tesouro, brincar de escolinha, passar merenda pelo vitrô da janela da cozinha, assim. E brincava também, eu escrevi alguns roteiros de filmezinho. Vamos gravar filme, bora gravar o filme do Matrix, prender as irmãs numa corda, amarrar num pedaço de pau e ficar puxando. É hora de você fazer um efeito especial. Gente, era uma doideira. Espero que as minhas irmãs não tenham nenhum problema de coluna por minha causa. Eu e meu irmão, a gente não tinha muita amizade, assim, nesse período, né, de infância, adolescência, porque ele era mais jogar bola na rua, de ir pro fliperama, e eu já não era muito dessa vibe aí, não. Nós, enquanto irmãos, a gente brigava e a gente ficava assim, se falar, assim, às vezes por semanas, meses. É uma coisa que eu tenho certeza que me fez perder muita coisa com os meus irmãos, né, às vezes não, a gente morando dentro da mesma casa, a gente não se falava, a gente evitava um ao outro,
Era bem horrível isso, tendo essa memória hoje, né, de tudo que a gente perdeu de poder compartilhar se a gente não tivesse esse hábito de, tipo, brigava e não falava mais comigo. E ficava assim, se falar mesmo. Não permito de forma alguma que os meus filhos tenham esse tipo de comportamento. Eu abomino. Mas a gente também tinha muito momento de parceria, a gente descontraía, a gente apelidava muito um ao outro, zombava, tirava um sarro. Era assim, uma escola, um ensino médio, um inferno dentro de casa para os meus pais, né? Porque a gente não tinha o que fazer, a gente tava crescendo e era um barato, cara. Cada apelido que a gente colocava um no outro, não dá nem para contar aqui. Eu sou muito grato por todos os meus irmãos, sem dúvida alguma. Eles fazem muita diferença na minha vida. Foram professores, as minhas irmãs deram muita liberdade, querendo ou não, para que eu expressasse coisas da arte que eu gostava de fazer, né? Essas coisas de escrever roteiro de filme, vamos gravar, nem tinha câmera. Fazer teatro com caixinhas de remédio, com meias, eu adorava fazer isso e me divertia muito com elas. Obrigado, irmãs! Eu com meu irmão, a gente se aproximou bastante, assim, foi mais na fase adulta mesmo, né? Quando eu casei, tive filhos e tal, aí a gente encontrou ali uma similaridade nas nossas vidas e foi com que a gente se aproximasse, porque a gente era bem diferente. Tipo, enquanto ele tava lá ouvindo rock Slipknot, eu tava aqui querendo usar o rádio para ouvir Mariah Carey. Quero agradecer a todos vocês, meus irmãos, inclusive o Jonatas, que deve estar vendo isso aqui também. Passem para ele esse vídeo. Eu amo todos vocês e muito obrigado por fazerem parte da minha vida, da minha jornada. Quando eu morei na África do Sul, em Cape Town, eu tive uma premonição de que o meu irmão teria um acidente e ele viria a falecer. Eu, Ramon, tenho uma mediunidade aflorada, né? E eu tive a visão de um acidente de carro. Era o meu irmão com a família dele dentro. E aí eu via os estilhaços, assim, né, dos vidros dentro do carro e tal. E aí eu fiquei mexido com aquela visão, fiquei com medo de falar, apesar de ter sentido que era muito real, né? E aí eu tava lavando a louça, assim, e aí me veio muito forte, assim, fala pra ele. Aí eu larguei, assim, as coisas, peguei o celular e mandei vários áudios pra ele, falando, eu tive uma visão, era um acidente, assim, assado, né? E aí ele perguntava assim, zoando, mas eu morria? Aí eu falei, não, eu não vi se ninguém morria, só via que era um acidente, o carro chacoalhava e tal. Acabou que ele comprou uma moto, tava usando, aí eu ia para Minas Gerais para visitar os meus filhos, dormi na casa dele, comecei a comentar que eu tinha feito constelação familiar e tal, que era muito bom, que a nossa tia tinha dado de presente para mim, aí ele, caramba, ela é minha madrinha e nem me deu de presente isso daí. Aí eu falei, tá bom, vou te dar de presente a constelação. Aí eu fui, comprei com o médium lá e dei de presente para ele. Meu irmão fez a constelação familiar, quando foi uma semana depois, ele veio a falecer nesse acidente de moto. A minha cunhada, ela já recebeu mensagem psicografada dele e tudo. E desde que ele faleceu, assim, a minha ligação com o meu irmão, eu sinto que é muito mais forte agora do que quando ele estava vivo. É muito louco, assim, essa percepção que eu tive, que eu sinto, né? Na fase adulta, a minha família, a parte de mãe, né, mais voltada assim pro espiritismo, e aí eu fui junto, estudei por vários anos, fiz curso de mediunidade. Para mim não é uma sobrenaturalidade que para mim é natural. Hoje, aos 33 anos, eu me sinto mais completo quanto humano, né? Corpo, mente e espírito. O corpo tá aquelas... Falar a verdade, o corpo tá dando uns PT aí de vez em quando. E todos nós temos um mentor, um anjo da guarda, como quiser chamar, né? Tem vários nomes aí. Eu tenho o meu e eu entendi o porquê que eu costumava falar inglês sozinho até passar por uma experiência sobrenatural em Cape Town.
In Cape Town, I had a spiritual connection with my guardian angel, with my mentor. I had used the drug called MD. I was about to go to a party, I just wanted to have fun, and I used it. But I didn't know that it opens our third eye called pineal gland. That's the reason why I had this strong connection with him. Right after the party, I was inside the apartment that I lived there, and then I realized that I was making questions in English and I was answering in Portuguese. And when I got conscious, I realized that I was having a conversation with someone. Then he presented it to me, he said his name to me, he said he is from Scotland and that he was looking after me since when I was born. In this same night, he gave me so many advices that I remembered after, and everything that he told me happened in my life right after this meeting. Years after it, I realized why I used to talk with myself in English when I was a kid, and I am pretty sure that he makes part of my learning process. Imagine if you have someone talking in your mind in English. Of course, I would learn it easily or in a faster way. I love him so much. He is my friend. I talk with him all the time. I pray to him, and I used to talk with him now writing, so I hear his voice in my mind and I used to write the advices and the things that he wants to tell for me. That's a manner that I found to talk with my guardian angel and that I can remember the things after. So since when I was 12, I started studying English by myself, and I used to take the books that I had for it, and also listening to the Mariah Carey albums helped me a lot to increase my English. In some kind of way, I felt that I was visionary about the fact that I had to study English because I had never been in a school with a teacher teaching me. So it's like that I felt inside since when I was a kid that I had to do it. I had to learn to speak English because I would use it in my life. I would use it for working in my career. Everything that's concerned to the art, I am self-taught, and I feel that it's happened because it's connected with my dream, it's connected with my being, it's connected with the profession that I really want to work now, that's being an actor. Jesus Cristo para mim era ponto final de oração. Graças a Deus e graças a Jesus. Nada mais do que isso, eu não tinha consciência de quem Ele é até cair a minha ficha quando eu participei de um ritual de ayahuasca, meu primeiro. E aí um homem me perguntou qual que é o seu nome completo. Aí eu falei o meu nome e aí ele pegou o trecho de Jesus, repetiu para mim, falou forte isso, né? De Jesus. E ali naquele momento foi como se acontecesse um Big Bang, foi um boom. Falei, caramba, de Jesus, eu sou de Jesus. Eu não gostava desse sobrenome porque remetia, né, aos escravos que eram trazidos para o Brasil, eram descaracterizados do seu sobrenome de origem africano e eram colocados sobrenomes católicos neles, né? O meu encontro com Jesus Cristo mesmo, forte, assim, que foi quando eu tive a presença dessa força, dessa magnitude que Ele é, foi no meu processo de aceitação da minha sexualidade, que eu vou contar no próximo vídeo. E aí foi nesse momento que eu precisei e eu só encontrei forças em Jesus Cristo. Foi aí que eu abri meu coração para Ele, que Ele tomou conta do meu ser e a minha vida ela ficou muito mais vibrante, muito mais feliz, muito mais colorida, muito mais empolgante desde essa aceitação minha, assim, de entender Jesus Cristo, de aceitar Ele, de conversar com Ele, de ter essa presença dEle mesmo, assim, fortemente na minha vida. Hoje eu não vivo mais sem Jesus Cristo, de forma alguma. Ele está comigo todos os dias, né, Jesusão? Jesus Cristo, eu te amo tanto, eu sou muito grato por você na minha vida, por todas as transformações, por tudo que você me acompanha, me ajuda, me mostra, e eu não vivo sem você por essa vida inteira. Espero lembrar de você na próxima, assim, com toda essa força que eu tenho dessa também.
sou muito agradecido. Te amo. Relacionamento não é só casal, só amoroso, né? É como eu me relaciono com a minha família, com os meus amigos, com a sociedade, com as pessoas. Como você se relaciona? A minha regra matemática para me relacionar hoje com qualquer pessoa que seja é se eu vou conseguir, se eu posso ser eu, né? Se eu não vou precisar me podar em nada, se eu posso fazer minhas piadas, se eu posso ser do jeito que eu sou, se eu posso falar do jeito que eu me comunico, se eu não me sinto confortável, né, nesse espaço com a pessoa, pode ser familiar, amigo ou um relacionamento amoroso, eu simplesmente vou fazer a minha conta matemática. 1 menos 1 é igual a 0. Eu saio de campo e eu preservo a minha paz. É o que eu prezo nos relacionamentos no geral hoje. Paz na minha cabeça e que seja fluido, simples e leve. Eu me vejo muito levando a vida de forma simples, descomplicando, sabe? Resolvendo o que precisa resolver, encarando o que precisa encarar, não deixando nada para depois, embaixo do tapete. Se relacionar eu acho tão incrível, usar as habilidades, como eu tô aqui me relacionando com você agora, através desse vídeo. Então, a forma que eu me visto, o tom de voz, o meu olhar, os meus gestos, tudo isso faz eu me relacionar. Eu acho isso, assim, incrivelmente fantástico. Não é incrível e fantástico ser humano, ter essas habilidades e poder se conectar do jeito que você é, da sua forma, com outras pessoas? Pode ser meio estranho esse pensamento, meio louco assim para algumas pessoas, mas para mim faz muito sentido dessa experiência, né, humana de se relacionar, que estou aqui para isso. Então eu não fujo das relações que me aparecem na vida. Eu encaro, eu me jogo e quero viver. Aos 19 anos eu conheci uma mulher linda que eu me encantei, me apaixonei, eu me casei com ela. Ela foi minha primeira namorada, foi a pessoa com quem eu perdi a minha virgindade também. E o casamento só terminou porque foi quando eu assumi que eu gosto de homens e eu queria viver isso. A ex-esposa foi a primeira pessoa que eu contei, falei pra minha família, para amigos, e eu agradeço muito a ela. Ela foi fundamental no meu aprendizado quanto humano. Já falei isso para ela pessoalmente, falei que ela foi um anjo na minha vida. Quando eu assumi isso, eu falei que eu era gay, porque era mais fácil, era mais entendível para as pessoas, como tanto para mim quanto para as pessoas da minha família, amigos e tal, como eu iria me relacionar, né? Que seria com homens. Eu entendi, na verdade, sobre a bissexualidade, que ela é uma escala, digamos assim, que pode gostar mais de homem, gostar mais de mulher, se relaciona com a mulher de um jeito, se relaciona com o homem de outro. E eu não posso falar que eu sou gay porque eu tenho uma história de um casamento e sexo com mulher. O gay não tem isso, né? Ele nunca se relacionou com uma mulher, nunca transou com mulher. Então, por conta da minha história, eu me entendo como bissexual, apesar de, desde quando eu me assumi, eu ter muito mais relacionamento com homens do que com mulher. Com mulher fica restrita assim a um beijinho numa festa, a coisa assim, enquanto com homens é o que eu busco em relacionamento, é com quem eu tenho relação sexual, trânsito. Eu acho que eu vou inventar uma categoria, o bi-gay. O bi-gay. Bigates. E da união que eu tive com ela por quase 9 anos, eu tenho a especial oportunidade de ser pai de 3 filhos. Eu sou pai do Caio, da Luísa e da Bianca. Eu nunca pensei em ser pai, mas depois que veio o primeiro, veio o Caio, aí eu quis ter mais filhos porque eu tive irmãos e eu sei o quão bom isso foi na minha vida. E eu não queria ter um filho sozinho, né? Podemos ter mais filhos, sim. E aí vieram mais 2. Eu assisti ao parto dos 3, eu levo para vacinar, eu amo cuidar deles. Eu amo os meus filhos muito, é um prazer ter aquelas 3 pessoinhas assim que eu olho no olho e eu sinto
parte de mim ali, né, os traços, coisas também físicas assim que remete a mim, a pessoas da minha família e tal. Eu acho isso incrível. A personalidade de cada um, todo esse relacionamento assim me encanta de um jeito que assim é muito gratificante. Com o divórcio, eles moram com a mãe em outro estado, né? Mas isso não é nenhum empecilho para que eu participe da vida deles. Então, como na maioria dos casos eu vou falar com eles através de uma chamada de vídeo e tudo, me preocupo e presto muita atenção na forma que eu vou me comunicar com eles, né? As palavras, o que eu quero passar para eles. Então, por isso que quando eu ligo, eu falo, ai, pai ama, pai tá morrendo de saudade, como que você tá, o que você sonhou. Mesmo com essa distância, quando a gente tá junto, é como se o tempo de distância não tivesse existido, assim. Eu sinto que eles gostam de mim, que eles me amam, eles me respeitam e para mim é um presente isso. Meus filhos, eu amo muito vocês. Muito obrigado por estarem na minha vida, por existirem. Vocês são especialíssimos para mim. E através da paternidade, eu tenho a oportunidade de conhecer um pouco mais do nosso Pai Criador, Deus. Eu acordo e já falo, Deus me ama, aprendi isso, traz uma presença do meu Criador para a minha vida. Em algum momento Deus falou, vou criar o Ramon, e isso é único. Na eternidade das galáxias eu só existo aqui neste momento no planeta Terra. E você também é único nessa existência porque Ele reservou um momento para criar você. Ser quem eu sou, e isso não é fazer uma descoberta de quem é o Ramon, mas simplesmente de eu ter consciência de quem eu sou, do que o meu espírito é, através da mente, corpo e espírito, e viver a minha experiência, o que eu me propus a viver nesta encarnação. Eu sou responsável por tudo que acontece na minha vida, porque Deus me deu o livre arbítrio, eu posso fazer escolhas. Depende das escolhas que eu fizer, os caminhos que eu seguir, é onde eu vou chegar. E sendo experimentado nesta experiência humana, com certeza ele está observando, ele está vendo, é aonde vai se separar o joio do trigo, né? Que é um ensinamento de Jesus Cristo, aonde Deus vai poder conhecer as pessoas e conhecer o Ramon. Então, uma história nesse livro, um exemplo que eu acho muito interessante, e eu vou finalizar esse vídeo com isso. Uma vela que estava próxima ao Sol, ela queria se conhecer, ela queria saber como ela poderia fazer a diferença. E aí ela recebeu a oferta, a oportunidade de ir para um lugar escuro, longe do Sol. Ela aceitou. À medida que ela ia se distanciando do Sol, que ia ficando cada vez mais longe e mais escuro, ela assim pôde perceber a si mesma, a luz que ela tinha, a diferença que ela podia fazer. Então eu enxergo a nossa experiência humana desta maneira. Eu estou aqui encarnado no planeta Terra. À medida que eu conheço a Deus, algumas coisas, e sigo a Jesus Cristo, eu posso enxergar quem é o Ramon, a minha luz, qual a diferença eu posso fazer aqui, estando longe dele. Porque qual a diferença se eu estivesse lá criado, né, por Deus, e próximo a ele, sendo tudo maravilhoso? Qual que seria a utilidade, né? Todos nós somos úteis e por isso que estamos aqui. Não para que você se conheça, mas para que você seja quem você é. Que você já é um ser criado e você é criador também. O trabalho voluntário que eu fiz no CVV, o Centro de Valorização à Vida, ele mudou muito a minha forma de comunicação. Esse trabalho voluntário eu iniciei na pandemia e ele é voltado para a prevenção do suicídio. Ele faz um trabalho de escuta com as pessoas para que elas possam se sentir aliviadas a partir do momento que elas entendem que alguém as compreenderam e devolveram para elas o nome do sentimento, aquele momento que ela está passando, para que ela possa se compreender e a partir dali daquele momento, a pessoa compreendida ela pode tomar uma decisão. Eu quero
continuar com esse sofrimento, que é esse sentimento que me ajudaram a me entender, ou eu vou tomar uma atitude e mudar isso. O trabalho deles, né, não é resolver o problema da pessoa, mas é trazer a consciência do que ela está sentindo para que ela possa ser autônoma e, dentro do seu livre-arbítrio, escolher o que é melhor para si. A filosofia do trabalho deles é pautada nos estudos do Marshall Rosenberg e do Carl Rogers, são psicólogos. Sou muito grato a eles porque eles criaram esse ensinamento, né, da escuta centrada na pessoa e da comunicação não violenta. Esse aprendizado sobre os sentimentos também foi muito significativo para mim, porque comumente eu tinha o hábito de falar: estou bem, estou mal, tô triste, tô feliz. Mas estudando, eles entregam pra gente assim uma lista com uma variedade gigantesca de sentimentos. E a partir do momento que você consegue nomear o que você está sentindo, você resolve o seu problema. Mas isso também fez total diferença assim para eu me conhecer. Foi um grande trabalho de autoconhecimento também. E eu carrego pra minha vida, eu me intitulo um propagador, um ativista na prevenção do suicídio. Isso me faz muito bem, eu me sinto muito útil com isso. Inclusive, estar na internet, falar da minha vida, eu sinto que faz parte desse trabalho. Quero agradecer a todos vocês que quiseram conhecer um pouco mais do Ramon, tiveram essa oportunidade através desse documentário. Pessoas da minha família também, meus filhos, gerações aí à frente vão poder conhecer sobre mim e sobre quem eu sou.